Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje você vai aprender sobre o consumismo, envolvendo homens, mulheres, adolescentes e crianças. Desse modo, vai poder compreender como o consumismo está presente em todas as faixas etárias. Vamos lá? Para a gente começar, a gente vai discutir um pouco aqui algo que é fundamental, essa ideia entre consumo e consumismo. Então, lembrando, o Brasil desde a década de 1950 tem passado por aquilo que nós chamamos de consumismo, ou seja, há uma necessidade desenfreada vinculada ao consumo. E para isso a gente traçou, dentro desse contexto de aula, como que tem sido o consumo para os diferentes agrupamentos etários existentes na sociedade brasileira. E, portanto, vamos começar falando sobre o consumo masculino. Aqui tem um ponto que é bastante interessante. Porque, de uma forma geral, o senso comum acaba muitas vezes pautando que o homem efetivamente não é tão consumista como a mulher. Não é isso que as pesquisas têm demonstrado. O homem consome sim. Acontece que parte desse consumo está vinculado a determinados nichos do próprio mercado, portanto, aquilo que efetivamente interessa a ele. Então, vamos ver aqui algumas das coisas que estão diretamente relacionadas com esse consumo masculino. O primeiro deles, a ideia de eletrônicos. Os homens, especialmente com a questão do advento da informática e da própria internet, que passa a se popularizar a partir da década de 90 aqui no Brasil, fez com que surgisse uma série de produtos eletrônicos, da qual o homem passa a ter esse desejo incessante de consumir. Além disso, um outro ponto também que a gente vai perceber é os homens são grandes consumidores de bebidas alcoólicas. Isso dá para a gente, inclusive, perceber no próximo slide que eu vou mostrar para vocês em relação a esse consumo que ele acaba tendo, especialmente de uma bebida bastante tradicional dentro da sociedade brasileira, por ser um país aí tropical, que é a famosa cerveja. Além disso, um outro consumo que tem também atendido, de certo modo, esse desejo incessante de consumir são efetivamente as roupas. É a partir também da década de 1990 que vai surgir um conceito da qual os homens vão acabar absorvendo isso para si, que é o conceito, portanto, de metrosexual. Aquele homem que, portanto, tem um cuidado maior com o seu corpo, é aquele homem que vai ter um cuidado maior com as roupas que está vestindo, e isso vai fazer com que ele passe a ser um consumidor compulsivo de determinados produtos, mas especialmente de determinadas roupas. É isso que vai estabelecer uma ideia de beleza, da qual a própria sociedade capitalista vai cobrar não apenas dele, mas de todos que estão inseridos dentro dela. Aqui, para a gente ter uma ideia, vamos ver aqui o consumo. Grande parte aí, portanto, dos homens consomem 37,1% relacionados às bebidas alcoólicas. Já as mulheres consomem 17%. Esse é um dado do IBGE do ano de 2019. Então mostra, inclusive, um sinal de atenção para homens. Lembrando que nesse momento essa pesquisa é feita com homens acima de 18 anos. A gente também tem algo bastante delicado, mas eu não trago informações para você nesse momento do consumo de bebidas alcoólicas também entre adolescentes. E em relação ao consumo feminino ou consumismo feminino, ora, como eu havia colocado para você, há uma ideia de que o homem consome e de que a mulher é consumista. A gente já percebeu nesse sentido que o homem é tão consumista como a mulher. A diferença está na realidade do gênero que esses grupos acabam consumindo. E vamos pensar, portanto, aí na própria questão feminina. O que as mulheres efetivamente acabam consumindo, que muitas vezes vai acabar se tornando algo um pouco mais exagerado e vai entrar dentro do conceito, portanto, de consumismo. Há uma preocupação com a questão da beleza. Então, a indústria de cosméticos
para a mulher é extremamente ampla. Basta você entrar dentro de um supermercado, dentro de uma farmácia e ir para as gôndolas que tratam, portanto, dos cosméticos. Vocês vão perceber que o cosmético dedicado ao público feminino ocupam uma série de lugares. Já do caso masculino, geralmente é uma pequena prateleira. Então, isso vai fazer com que efetivamente a mulher passe a ter esse cuidado maior. E por que isso? Porque há todo um sistema que cobra, de certo modo, esse cuidado maior com a mulher. Aqui a gente tem que ter, inclusive, um certo cuidado, porque o sistema vai cobrar, de certo modo, essa beleza, esse cuidado com a aparência. Aparência nesse sentido que se resume em jovialidade. A mulher, de certo modo, ela precisa se apresentar perante a sociedade, geralmente sempre como mais nova. E por isso, essa quantidade infinita de produtos para rejuvenescer. Aliás, eu não sei se você já ouviu, mas quando a gente fala, portanto, na própria ideia de cosmo, a gente está falando em universo, e o universo é belíssimo, basta lembrar, a mulher vai ao mercado, vai a uma farmácia, compra esses produtos de beleza que são chamados de cosméticos. Então, isso tem uma referência, tem uma relação com o cosmo, ou seja, a mulher quer ficar tão bonita quanto o cosmo, tão bonita quanto o universo. Já um outro ponto também importante relacionado ao consumismo feminino envolve, obviamente, as roupas. As mulheres acabam tendo uma quantidade muito maior de roupas, efetivamente, do que os homens. Aqui, inclusive, há uma discussão que envolve uma pauta feminista que vai dizer que as mulheres possuem um hábito de higiene, inclusive, muito maior do que o homem, por isso, a própria necessidade de ter mais roupas que os homens. Os homens geralmente vão utilizar uma calça quase uma semana. É difícil de pensar uma mulher indo para a escola, indo para a faculdade ou indo para o trabalho com uma calça ao longo de uma semana. Mas isso cabe a você pensar o que significa essa grande quantidade. É uma questão vinculada à higiene ou é uma questão vinculada efetivamente a esse consumismo? E um outro ponto importante relacionado a esse consumismo, e aqui também a gente encontra uma pauta de discussão, que é em relação à questão dos alimentos. Apesar de termos famílias modernas que têm uma divisão bastante grande das tarefas do lar, a mulher é que acaba tendo uma preocupação vinculada ao consumo dos alimentos. Aquilo que vai entrar na casa, que, portanto, ela, o marido e, caso tenha os filhos, vão acabar ingerindo. Então, quando a gente ainda vai ao mercado, a gente vai perceber muitas vezes um público maior de mulheres, ou mesmo aquelas mulheres que estão acompanhadas do marido, é ela que está direcionando o consumo. Portanto, nas pesquisas aparece a mulher também com esse apontamento de consumir mais, a questão vinculada aos alimentos. Já no caso do consumo dos adolescentes, basta a gente lembrar aqui que grande parte dos meios de comunicação, portanto vinculados aí à propaganda, vão ter um papel de direcionamento ao consumo adolescente. E por que isso? Porque os adolescentes estão muito mais sugestivos a consumir aquilo que esses grandes meios de comunicação, que essas grandes mídias estão colocando enquanto propaganda. E o que o adolescente efetivamente vai acabar consumindo de forma exagerada, de forma exacerbada? Entre os consumos que a gente pode apontar é efetivamente a questão de roupas e demais acessórios. E por que isso? Há toda uma relação vinculada à identidade, determinadas roupas que vão colocá-los aí inseridos dentro de uma determinada tribo urbana. Além disso, algo que a gente também vai perceber em relação a esse consumo, barra consumismo, a questão também dos próprios eletrônicos.
Os jovens chamados agora, né, de geração Y ou de geração Z, em alguns casos, passam a ter um contato intenso com a tecnologia e, portanto, são consumidores desses produtos vinculados à ideia de, especialmente, de eletrônicos. E, por último, algo que está na essência da própria adolescência, afinal de contas, né, nós estamos falando de quem está na transição, que não é mais criança, mas que não chegou à idade adulta, a ideia do entretenimento. Então, uma boa parte dos jovens precisam desse entretenimento, que pode ser o mais variado possível, desde uma danceteria, ou seja, a famosa balada, passando por praia, passando por campo, enfim, é um gasto que acaba sendo bastante grande desses jovens que querem estar inseridos dentro do grupo a qual faz parte e que, portanto, vão consumir, como eu coloquei para vocês, na sua maior parte de forma exagerada. Cabe sempre lembrar, é óbvio que isso não serve para todos, mas sim para a grande maioria, então nesse sentido há uma generalização. Mas os jovens, na sua essência, acabam se tornando esses consumistas desenfreados dentro do contexto da sociedade capitalista contemporânea. Vamos ver se vocês estão prestando atenção na minha aula e, portanto, vamos realizar esse breve exercício. E agora vamos falar do consumo infantil. As crianças também não ficaram de fora dentro desse contexto da sociedade. Há todo um conjunto de propagandas vinculadas efetivamente para as crianças, seja da parte de alimentos, de roupas e de algo da qual as crianças obviamente adoram, que são os brinquedos. Apesar de existir uma fiscalização, né, de determinados organismos nacionais para tentar frear que tipo de propaganda essas crianças vão acabar recebendo, isso ainda no Brasil é bastante forte. As crianças são grandes consumidoras e elas são responsáveis, muitas vezes, em determinar parte do consumo realizado pelos próprios adultos. Então, isso é um cuidado que devemos ter em relação às nossas crianças que vêm desenvolvendo esse sentimento pautado no consumismo desenfreado dos mais variados produtos, mas com essa observação, especialmente aquilo relacionado ao aspecto lúdico, que são os brinquedos. Aqui para a gente ter uma ideia em relação a essa influência que a criança acaba tendo em relação ao consumo da família, da qual acaba fazendo parte. Então, sim, é um problema que deve ser pensado, deve ser refletido, deve ser discutido esse consumo infantil. Por último agora, é uma questão também ainda bastante complexa, que é em relação ao consumo étnico. E aqui, a hora que a gente fala dos diversos grupos étnicos, não dá para se falar de todos. E é uma questão dialética que eu vou tentar sintetizar para vocês. Primeiro, o consumo da população afrodescendente brasileira, que geralmente, ao longo aí da sua trajetória, tinha sido colocado, né, como uma parte esquecida como consumidor. Mas, obviamente, o sistema entende que há um grande grupo, somos mais de 50% da população brasileira, então eu passo a ter uma série de produtos direcionados efetivamente ao público afrodescendente. Ao lado disso, eu tenho também a questão aí de grupos asiáticos que vieram para o Brasil, chineses e coreanos. Eles passam a ter também um espaço de consumo dedicado efetivamente a coisas que eles veriam apenas no seu país de origem. E o que acaba acontecendo em relação a isso? A gente tem agora também brasileiros dos mais diversas classes sociais e grupos que vão tentar consumir parte desses produtos que inicialmente são dedicados a chineses ou a coreanos, tá bom? Deixo para vocês agora uma dica de documentário Criança, a Alma do Negócio. Apesar de ser um documentário já mais antigo, vale muito a pena você assistir para se ter uma ideia do que os meios de comunicação, como que eles fazem para atingir esse público infantil e como acaba existindo uma relação não apenas do público infantil, mas muitas vezes do próprio adulto em tentar comprar isso para a criança. Então,
um excelente documentário para a gente refletir sobre o consumo das crianças dentro do nosso país. Agora vamos para a nossa frase de reflexão da aula de hoje. Enquanto a população geral estiver passiva, apática e distraída pelo consumismo ou pelo ódio às minorias, então os que estão no poder podem fazer o que quiserem, e aqueles que sobreviverem estarão lá para contemplar o resultado. Noam Chomsky. Pessoal, existe uma série de referências de filmes, documentários, podcasts que vocês podem consultar no Saiba Mais para aprofundar, o conhecimento de vocês sobre a temática de hoje, que é o consumo envolvendo aí homens, mulheres, adolescentes e crianças. Façam essa pesquisa e aprofundem o conhecimento. Até uma próxima. Bons estudos.